Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fly em Portugal e esse é mais um vídeo da nossa série de vídeo de formação CCNA. Esse vídeo aqui eu vou falar continuar falando sobre VLAN, mais especificamente sobre Trunk. O seguinte, eu expliquei para vocês o seguinte: há casos em que você vai necessitar que um switch, que uma porta por exemplo, interconecta dois switches, seja capaz de passar mais de uma VLAN nessa porta. Eu estou explicando isso de forma bem simples, mas é isso que acontece. Vai haver casos que você vai precisar disso. Quer ver um exemplo? Você trabalha numa empresa que tem, por exemplo, 10 andares, e nesses 10 andares tem access point para Wi-Fi. Normalmente essas access points vão estar numa mesma VLAN, na VLAN Wi-Fi. Exemplo, VLAN wireless. Então, vamos supor que isso aqui seja a sua empresa e sejam os suítes do andar, do andar 1, do andar 2, do andar 3. O que que vai acontecer? Essas, Você precisa que as VLANs de Wi-Fi passe de um andar para o outro. Para isso, você tem que transportar essa VLAN aqui. Bom, não sei se você sabe, muitos conceitos que tem de rede hoje em dia foram criados pela Cisco. Um deles foi VLAN. A Cisco inventou VLAN, esse conceito de VLAN, de separar os switches, segmentar os switches em VLAN. E ela também criou esse conceito de trunk. A Cisco criou esse conceito de trunk e ela criou um protocolo chamado ESL ou ISL, que é Inter-Switch Link. É, o que que acontece? A Cisco criou esse padrão, mas uma coisa que você tem em cabeça é o seguinte: quase tudo que a Cisco cria, a princípio é proprietário Cisco e só funciona em dispositivos Cisco. Mais para frente, o mercado criou esse protocolo aqui, 802.1Q, que o pessoal costuma chamar de DOT 1Q. DOT é ponto em inglês, né? Então esse protocolo, tá até aqui, ó, DOT 1Q. Esse protocolo, ele faz a mesma coisa que o SL faz, só que ele não é proprietário Cisco, ele é um protocolo livre de mercado, vai funcionar em todos os switches. Então, se você estiver utilizando ESL para poder fazer trunk, vai a- é, o trunk vai funcionar somente se você tiver dois switches Cisco. Se você estiver usando o protocolo 802.1Q ou DOT 1Q, vai funcionar se você tiver switches de qualquer marca, vai funcionar. Você pode trabalhar com switches de Cisco, Juniper, Extreme, Huawei, ah, enfim, qualquer HP, H3C, Tricon, qualquer um desses três eles vão trabalhar juntos usando trunk. Bom, a Cisco chama de trunk, o mercado chama de tag, porta tagueada e porta não tagueada. Na verdade, essa porta tagueada, tag é quando você coloca uma etiqueta em alguma coisa. Tag em inglês é etiqueta. Então, tagueada faz muito mais sentido. Por quê? Porque acontece o seguinte, vamos fazer de conta que o dado sai aqui do PC10 e ele é em direção ao PC6. Quando ele entra aqui no switch, ele entra numa porta que está na VLAN 20. Quando ele chega nessa porta aqui, que é a porta trunk, o que, que a porta trunk faz? Ela vai lá e coloca uma etiqueta no dado e fala assim: ó, esse dado é para ir para é para você fazer um broadcast desse dado apenas para as portas pertencentes à VLAN 20. Então, quando você manda um dado aqui nessa porta aqui, ó, na VLAN 20, que está do PC10, esse dado vai fazer um broadcast apenas para as portas que estiverem na VLAN 20 e para a porta trunk. Quando chegar na porta trunk, que for passar para o próximo switch, esse switch vai receber esse dado com uma tag, com etiqueta falando: faça um broadcast desse dado para as portas que estão na VLAN 20. Entendeu? Então, essa é uma forma que você segmenta um broadcast. Por exemplo, vamos supor que todas as portas que não estejam sendo usadas aqui nesse switch estejam shutdown e somente as portas que estão sendo usadas estejam habilitadas. Quando um dado trafegar aqui, ó, sair do PC9 para o PC5 ou para o PC8, nesse switch, apenas a porta trunk vai receber esse dado, ela vai taguear e vai passar para esse switch. E esse switch vai fazer o mesmo, vai mandar para as portas trunk e para as portas que estiverem tagueadas, que estiverem assinaladas com o VLAN 20. Então é isso que o trunk faz. É, o que, que acontece? Nós fizemos na aula passada, vamos só conferir aqui, vamos só conferir nesse switch aqui, com o comando show int trunk. Nós vemos quais portas estão é,
com trunk. No caso aqui, a porta 1 está em trunk, tá vendo? Então, esse switch aqui está passando todas as VLANs que nós temos no nosso ambiente. Vamos olhar nesse switch aqui. Esse switch aqui vai ter que ter duas portas em trunk. Essa porta que vai para o switch 5 e a porta que vai para o switch 3. And enable show. O comando é show interface trunk. Ele também ele tá com a porta 2 apenas. Então o que acontece? A porta 2 é essa e essa porta aqui de baixo é a porta 1. Então o que você vai fazer? Você vai entrar na porta 1, conf t ou configure terminal e vai entrar na porta 1, interface, fecha Ethernet 0/1, switch port mode trunk. Então ele já colocou a porta como trunk, ele está calculando aqui e vai sincronizar. Vamos olhar nesse switch aqui, também precisa ter duas portas em trunk. Não cancelou, vamos olhar no de baixo. O de baixo já está. Vou esperar esse cara terminar de fazer o cálculo de DNS aí. Bom, então você precisa saber basicamente sobre trunk no momento é isso. Mais para frente nós vamos ver onde você aplica essa questão do encapsulamento da porta. Bom, agora uma outra coisa que sempre quando se fala de trunk é interessante você saber, e você vai ouvir muito isso aí no seu meio de trabalho, é uma pergunta que as pessoas vão fazer assim: qual que é a VLAN de gerência? Qual que é a VLAN de gerenciamento? O que isso quer dizer? A Cisco lá durante o desenvolvimento das suas tecnologias, ela viu a necessidade de ter uma VLAN no switch que não tenha, que não seja tagueada quando passe de um switch para o outro. Aí você fala assim, pô, mas isso não faz sentido nenhum. Bom, olha só para você ver. Vamos tirar isso aqui, conft no IP domain lookup. Tirei. Então vamos lá. Show int trunk. Então ela tem a porta 1 e a porta 2, tá certo? Só que só tá a VLAN 1 e a VLAN 20. Porque só tem aqui. Não, tem as três VLANs nesse switch aqui. Então ele precisa ter todas as VLANs. Então vamos criar a próxima VLAN que é conft VLAN 30 name VLAN name. A VLAN 30 que cor que ela é. Eu tô colocando por nome para ficar mais fácil de enxergar, verde. Agora eu vou dar um Ctrl Z aqui. Show int rank. Tá vendo? Beleza. Bom, olha só. Aí você pergunta assim, poxa, mas olha só. Aqui eu tenho três VLANs, a VLAN 10, a VLAN 20 e a VLAN 30. Eu já tenho todos os trancos configurados aqui. Para que eu vou precisar? Se esse computador for comunicar com qualquer um desses, já tem a VLAN, o trunk configurado e as VLANs configuradas no switch. Em que situação que eu vou precisar fazer com que um dado saia desse equipamento para esse equipamento aqui, por exemplo, sem VLAN nenhuma? Para que você precisa isso? Bom, você vai precisar isso porque alguns protocolos eles não passam por VLAN nenhuma para funcionar. Por exemplo, alguns não. Protocolos que fazem gerenciamento da sua rede de alguma forma. Por isso que é chamado de VLAN de gerenciamento, VLAN de gerência. Que protocolo é esse, por exemplo? Se você fazer um SSH, acesso remoto de SSH, daqui até aqui, ele não vai passar por VLAN nenhum. Ele vai passar por essa VLAN não tagueada. Então, essa VLAN que não está em trunk, que é chamada de VLAN não tagueada, ou às vezes, se você for olhar nos materiais, a Cisco vai chamar de untagged. A Cisco não, os materiais vão chamar de untagged VLAN. Acho que é assim que se escreve untagged. Ou seja, VLAN sem tag nenhuma, ou VLAN nativa, ou VLAN de gerenciamento. Essas três formas que você vai ouvir falar nos materiais. VLAN não tagueada ou untagged, VLAN nativa ou VLAN de gerenciamento. Então, se você for olhar por padrões nos devices Cisco, a VLAN nativa é a VLAN 1.
Que é tanto que se você for pegar um switch da caixa do zero, ele sempre vai ter a VLAN 1 criada. E todas as portas vêm nessa VLAN. Então, ele permite passar o tráfego, algum tipo de tráfego, daqui de uma máquina para outra sem isso, sem taguear, sem precisar taguear, colocar tag na porta trunk. Aí você vai me perguntar, mas para que foi criado isso? Por que não fizeram uma solução de contorno? Na verdade, historicamente falando, isso foi criado durante a evolução dos switches, porque vejam bem, quando os switches foram criados, os switches eram equipamentos caros. Então era muito comum você ter redes mistas com switches e com hubs. E os hubs eles não entendem VLAN, entendeu? Ele não entende o VLAN. Você não consegue gerenciar um hub, assinar portas, colocar portas em VLAN. Então, nessas redes mistas, era necessário que os switches que configurados com VLAN comunicassem com equipamentos que não entendiam VLAN. Então, se criou essa VLAN tagueada, essa VLAN não tagueada, ou VLAN nativa, ou VLAN de gerenciamento. E os protocolos de gerenciamento utilizam essa VLAN para trocar informações. Então, inclusive, não sei se você sabe, se você for ligar um telefone, normalmente os telefones VoIP, até os não Cisco, por exemplo, você tem um ponto de rede na sua empresa e você agora quer um telefone VoIP. Imagina só, teria que colocar um outro um outro ponto de rede. Na verdade, não. Normalmente o que se é feito é ligado nesse ponto de rede o telefone. Atrás do telefone tem dois conectores RJ45 e você liga o computador nesse ponto de rede, nesse cabo nesse conector RJ45 que está atrás do telefone. E então essa porta que vai ligar os dois equipamentos, ela vai passar as duas VLANs, mas a Cisco usa um recursozinho esse recurso da VLAN não tagueada para conseguir fazer a divisão das informações. Isso é um pouco complexo, não faz parte do escopo do CCNA, mas o que você precisa saber é isso. A VLAN nativa é a VLAN não tagueada de gerenciamento que a Cisco vai te perguntar sobre isso. É, e é muito importante que quando você for configurar trunk entre dois switches, a VLAN tagueada tem que ser a mesma, porque senão você vai fazer alguma confusão na hora de trocar informação. Vamos supor que a VLAN não tagueada desse switch seja a VLAN 1, e nesse aqui seja a VLAN 20. Pode ser que a VLAN 20 esteja sendo usada para outra VLAN. Então você vai ter um problema na hora de trafegar os dados. Então preste atenção nisso. Os switches têm que ter a mesma VLAN nativa, mesma VLAN de gerenciamento ou VLAN não tagueada. Bom, vou parar o vídeo por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.